Muito obrigado pela apresentação gentil e generosa que foi feita. E eu cumprimento a todos com muito afeto, antes de mais nada, muito particularmente por ver que a maioria é jovem estudante de arquitetura, eu presumo, ou interessados na questão. E imaginamos o seguinte, que o Pedro, como já foi dito, antes de mais nada, é um arquiteto, meu colaborador em alguns projetos. E eu imaginava que podíamos mostrar umas imagens para formar primeiro uma atmosfera nessa reunião, justamente sobre esses dois projetos que foram destacados. O projeto chamado da língua portuguesa, que por si só, eu queria chamar a atenção de vocês, a ideia já é um belo projeto, um Museu da Língua Brasileira, que é uma questão intrigante em relação à matriz portuguesa, e expandida em todo o mundo, fala-se português na África, na Ásia, na Índia, como se sabe, é uma língua muito intrigante na questão, principalmente, em que está o mundo hoje, onde sucesso e falência se mede mede-se mesmo só pelo valor econômico das coisas, etc., esquecendo que o discurso do homem é a essência da nossa existência no que diz respeito à transmissão do conhecimento, etc., etc. A urgência de dizer as coisas, portanto, a língua é muito importante. Nesse sentido, a ideia de um museu da língua portuguesa, ou da língua brasileira, portuguesa, e é muito interessante. Considerar também que é interessante, desculpe a palavra, é uma palavra meia tola, eu quero dizer, valioso, intrigante, solicita a nossa imaginação, o anúncio da ideia, Museu da Língua Portuguesa. No caso, enquanto museu, feito naquele lugar, porque uma estação intermodal de transporte público, que foi o que aconteceu naquele lugar, que é a antiga estação da estrada de ferro, que ligava o Interlande de São Paulo à capital, uma questão muito importante. O café fez com que várias cidades, ao longo dessa ferrovia necessária para trazer o café até o Porto de Santos, estabelecesse uma série de cidades cuja união com a capital para comércio e tudo isso era muito importante. Portanto, aquilo é um marco da civilização e da constituição efetiva da cidade. Já é um museu. E esse lugar hoje, feito como, de modo novo, uma estação intermodal com transporte de metrô, que cruzou pelo subsolo e foi ligado com o mesmo espaço da estação, faz com que se possa imaginar que seja o lugar onde mais urgentemente se fala. Uma estação, seja porto de mar, seja ferrovia, etc. Todo mundo está em situação de angústia, para onde vou, onde estou, onde é tal endereço, etc. Diante da população que frequenta aquilo todo dia, quem chega, quem está ali pela primeira vez, ou seja, um porto, uma estação, é o lugar onde a língua se exerce, na urgência de ter que dizer, como diz o grande poeta, o povo inventor de línguas, na urgência de falar aquelas coisas, perguntas, indagações, aflições, despedidas, reencontros, palavras novas se inventa, provavelmente. Portanto, é muito oportuno que esse lugar, a estação intermodal agora numa cidade, nesse momento, de 20 milhões de habitantes, se torne o Museu da Língua Portuguesa. É interessante considerar isso para pôr a arquitetura como um dos elementos que podem depois, ou devem, intervir, adaptando, acertando isso e aquilo. A invenção e o que se chama museologia é que, de fato, é o museu. E, para ser breve e rápido, é o que acontece aqui. Isso pode não ser nada, mais uma vez, ou ser simplesmente isso e aquilo. É o que vamos fazer aqui sempre que vale mais. Isso é só uma introdução que eu queria dizer.
para não pensar ou tirar de uma visão esquizofrênica. Agora vamos falar de arquitetura, agora vamos falar de museu. O que é museu? Do que estamos falando? É sempre uma totalidade que realiza realmente o que interessa ao raciocínio humano. A um só tempo, linguística, história, experiência, o que é improvisação, o que é emoção espontânea, o que é raciocínio, o que é teoria, como fazer as coisas que desejamos. O desejo é vago, amplo e significa só o que pensam aqueles que se dizem, os vivos ao mesmo tempo, que somos nós, no caso, agora. Então eu peço ao Pedro que faça isso, depois eu posso fazer algum comentário. Aliás, eu pensei em fazer, também de modo assim, genérico, sobre a questão do que se chama restauro de patrimônio, ou atualização do que se chama patrimônio histórico, e o Pedro pode mostrar esses dois exemplos como colaborador efetivo, participante comigo desses dois projetos, esse e o da língua portuguesa, com muita sabedoria e competência. Bom, eu vou falar aqui. Bom, boa noite. A ideia é apresentarmos de forma bastante breve alguns conceitos que nortearam esses projetos e não entrar em detalhes muito técnicos e numéricos. Hã? Oi? Ah, tem que falar. Eu ia mostrar as imagens, mas eu vou mostrar daqui. Então, para falar primeiro do... Oi? Isso aqui é a ponta? Não. Não, mas é fácil, vamos ver. A ideia é a seguinte, para entender com mais profundidade o projeto do Museu da Língua Portuguesa, é importante só algumas considerações a respeito da sua condição inicial. Na primeira imagem à esquerda, a gente vê a configuração do prédio da Estação da Luz, que foi construída com esta versão em 1901 e permaneceu dessa forma até 1947. Esse edifício, que tem o aspecto de um palácio bastante trabalhado, ele tem uma configuração peculiar de 14 metros de profundidade por 120 de comprimento, e ele é uma espécie de fachada habitável que esconde a gare da cidade. Vocês veem lá atrás uma cobertura curva, que é, na verdade, o coração da estação, onde estão as linhas de trem. E o Paulo sempre falava nas reuniões que isso era uma espécie de decoro que se fazia para proteger a linha de trem da cidade, criando uma espécie de palácio, uma vez que naquela época os trens, as locomotivas, no dizer dele, eram um embrulho mal feito do inferno, porque soltavam fumaça, fogo, faísca, barulho, né? Hoje em dia, se a gente for ver as estações contemporâneas de trem, são trens fantásticos, silenciosos, movidos por energia elétrica, às vezes até por atração magnética ou repulsão magnética do trilho, extremamente silenciosos, e eles são, na maioria das vezes, nos bons projetos, exibidos para as cidades, nos projetos contemporâneos. E nesse caso aconteceu o contrário, existia uma espécie de um palácio que procurava esconder essa situação da cidade, e por isso essa configuração, se a gente observar a rua de trás, que é a rua Mauá, existe na verdade o fechamento dessa estação com uma outra fachada, que é novamente uma máscara. E o que é interessante observar é que nós temos 6 torres decorativas, aqui, de forma bastante simétrica. Aqui está a fachada de 14 metros que eu falei, e as 1, 2, 3, 4, 5 e a 6ª torre, que é o único elemento que rompe a simetria desse conjunto, que é a 6ª torre, que foi prolongada para abrigar o relógio da estação, um marco da cidade, e no dizer da arquiteta Helena Saia, que foi responsável no primeiro momento pelo restauro das fachadas do edifício, de toda a pesquisa histórica, foi a primeira torre profana da cidade de São Paulo. Todas as demais eram ligadas
ao Mosteiro de São Bento, ao Largo de São Francisco, às ordens religiosas. Então essa é a primeira torre, digamos, civil profana. E nessa configuração original, o edifício tinha essa grande mansarda no corpo central, e ele era nitidamente, depois vocês vão ver nas plantas, dividido em 3 setores de 40 metros, sendo que esses 2 só se comunicavam por um balcão sobre esse corpo central, que é o grande saguão da estação. Então vocês vão ver em imagens que o saguão principal tinha a sua cobertura, justamente era visível a parte negativa interna desta cobertura. E a estrutura era resolvida de uma forma, esses 2 corpos abrigavam a parte dos escritórios justamente da rede ferroviária federal. Antes era a companhia inglesa Railway Company, que foi fundada pelo Barão de Mauá, em sociedade com os ingleses. E os escritórios, então, abrigavam esses 2 corpos extremos de forma bastante simétrica, com uma estrutura mais simples possível. Eram 6 metros de escritórios burocráticos que se estruturavam na fachada e no corredor, depois um corredor de 2 metros, repetiam uma sala de 6 metros que se estruturava nesse corredor e na fachada principal. Então essa soma 6, 2 com 6 fazia os 14 metros desse grande edifício. E nas extremidades dos 2 pátios de serviço, que vocês veem aqui um portão que entra, acontecia de forma extremamente simétrica no outro lado, aqui é chamado o lado leste e lá o lado oeste, esses 2 pátios de serviço. E depois vocês vão ver na foto seguinte que essa estação tem uma grande peculiaridade, que é uma virtude da sua implantação na cidade, que nós vamos falar na imagem seguinte. Eu só queria chamar a atenção para a segunda e a terceira imagem, que vocês vão ver que em 47 houve um incêndio nesse edifício, e justamente no momento em que ele passou da administração inglesa para a administração brasileira, e há grandes suspeitas de que ele tenha sido de origem criminosa. E esse incêndio foi consumindo o prédio desta extremidade aqui que nós estamos vendo em primeiro plano, do lado leste, em direção ao lado oeste, e justamente na torre do relógio, essa torre, que são paredes espessas de tijolos e uma circulação aberta vertical, funcionou como uma eficiente chaminé que impediu que o fogo consumisse a terceira parte do edifício. Essa situação é muito interessante porque ela vai gerar bastante informação para a intervenção que foi feita a seguir. Então, em 48 é feito o restauro da estação, e vocês veem na imagem seguinte que no primeiro corpo do edifício foi acrescentado mais um pavimento. E esse trecho todo que foi consumido pelo incêndio, as estruturas todas de madeira, as esquadrias, os assoalhos, as estruturas que sustentavam esses assoalhos, foram substituídas por estruturas de concreto armado. E nessa condição aconteceu a interligação pelo andar superior entre os 2, mais uma vez, entre os 2 lados da estação. Então isso é muito importante, até para a gente entender como essa composição bastante horizontal e que tem uma harmonia no equilíbrio, na sua composição, ela foi bastante deformada no segundo momento. Inclusive se discutiu muito na ocasião do restauro se não seria o caso de retirar esse acréscimo e voltar o edifício à sua configuração original, que é muito mais equilibrada. Mas enfim, prevaleceu a tese, e aqui vocês veem o conjunto restaurado nessa última imagem, de que esta condição, como uma memória também da história por que passou o edifício, deveria ser conservada. Então acho que você pode passar a outra, por favor? Essa imagem então é muito interessante. Ali existe um outro estudo, mas vocês veem um outro ângulo oposto, justamente pelo lado oeste, de uma variante da composição, mas aonde os elementos fundamentais estão presentes. E essa imagem é muito importante porque ela mostra a grande virtude dessa estação na sua implantação na cidade, onde as linhas férreas foram instaladas com a conveniência da declividade adequada, tecnicamente adequada. Os trens iam suavemente mergulhando, e vocês veem que os trens passam de uma forma entrincheirada na estação. Vocês veem ali no centro tem uma passarela sendo instalada,
e dessa forma a linha férrea atravessa a cidade em subsolo, de forma que o piso térreo da cidade, o chão da cidade, através dessa passarela, que se repete 3 vezes na planta, sem nenhuma interrupção, o que é uma grande virtude do ponto de vista urbano, porque a gente tem visto em muitos momentos uma situação em que a linha férrea acaba criando uma situação de ruptura, de corte, de obstáculo entre os dois lados da cidade. Aqui, pelo contrário, essa solução foi resolvida com uma elegância, uma sabedoria e uma virtude de urbanismo, de engenharia, de arquitetura associados muito rica. E isso era digamos, o conceito principal a ser preservado dessa estação. E a nossa intervenção, na verdade, tomou como objeto uma parte desse edifício que eu descrevi, estreito, de 14 metros por 120, porque as funções de estação, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, no Museu d'Orsay, em Paris, a estação não perdeu o seu uso como estação. Pelo contrário, como o Paulo estava falando, por conta de que na rua de trás, na rua Mauá, existe uma estação de metrô, que há 10 anos atrás era uma estação já prevista para agora, em 2010, como aconteceu, ser reformada e receber uma nova linha em cruzamento, ou seja, havia uma potencialização do tráfego de passageiros, e essa linha de trem, que antigamente ligava o interior com a capital, na verdade, hoje em dia ela foi potencializada, inclusive com a criação de uma plataforma central que não havia, ela foi potencializada como uma linha muito importante de interligação dos trens de subúrbio, de periferia, onde a maioria da classe trabalhadora chega à cidade, e por uma interligação a partir dessa plataforma central em subterrâneo, conecta com essa rede de metrô, que era chamada de interligação luz-luz, estação da luz de trem com estação da luz de metrô. E esse fluxo de usuários, que era da ordem de 100 mil passageiros na época do início do projeto, no ano 2000, ia ser potencializado para 300 mil passageiros por dia. Então, ao contrário do que se imaginava, a estação não ia ser desativada, mas ia ter seu uso potencializado. Então, um grande desafio da tarefa de implantar um museu nesse edifício bastante esguio e linear era equacionar a questão dos fluxos, que no museu tem uma importância brutal, e evidentemente numa estação de metrô interligada à estação de trem tem também uma questão, uma exigência, um rigor muito importante. Então a questão primordial que se colocou foi evitar o conflito entre esses dois tipos de circulação. Aqueles trabalhadores que ou estão preocupados com o horário de chegar ao trabalho, ou às vezes, pelo contrário, aflitos para chegar em casa. A mãe que trabalha tem que chegar em casa para pegar o filho que está na escola, que está na casa da sogra, enfim, aquelas aflições não poderiam ter um conflito com o outro fluxo de pessoas que vão visitar o museu, sejam estudantes, sejam turistas, que estão num outro momento, num outro movimento, né, numa outra intenção. Então, acho que pode passar outra imagem. Então, aqui mostra claramente a situação original daquele saguão que eu descrevi, totalmente livre no corpo central do edifício, que terminava na mansarda central. Uma imagem após o incêndio, onde tudo isso foi destruído, e uma imagem posterior a essa reforma de 48, onde a gente vê essas novas colunas. Então, nós temos 2 escadas que, justamente do nível que eu descrevi da cidade, descem para acessar a plataforma que está em subsolo, e da mesma forma trazem o público que chegou na plataforma. Essas 2 escadas que abrem 2 retângulos recortados no piso térreo, receberam em cada uma das suas esquinas, cada uma delas recebeu 4 colunas, um total de 8, que veio suportar essa nova laje de concreto que vocês veem aqui, que então foi criar um salão abaixo do que era originalmente a cobertura do saguão original. Então, acho que pode passar outra imagem. Aqui são umas plantas que mostram em cima a situação original do edifício, com as intervenções que foram propostas.
aonde basicamente o que se pensou, vocês veem que tem uma pequena retícula de cor, toda a área que está em branco são as áreas do térreo do edifício que permaneceram com uso ligado à estação de trem. Vocês veem ali no centro o saguão principal, com as 8 colunas e as escadarias. À direita nós temos uma área de bilheteria, à esquerda um outro saguão com bilheterias e sanitários, tudo em branco. Então essas áreas, inclusive permeáveis à circulação do público, vocês veem as 3 passarelas que eu descrevi, que estão no nível da calçada e que passam por cima da rede ferroviária, permitindo que essa circulação, inclusive, seja usada por aquela população da cidade que circula por esse espaço e que jamais embarcou num trem, mas eles atravessam livremente como se não houvesse a interferência da linha de trem. E justamente nas extremidades, nesse saguão à direita, que também era um saguão permeável ao público e que num passado havia bilheteria de segunda classe, havia sala reservada para as senhoras não serem incomodadas, etc. Esses 2 espaços foram tratados como espaços também públicos. À direita, a ideia era implantar uma livraria, que ainda está em fase de implantação. Do lado esquerdo, uma cafeteria, que já havia um café de forma ainda precária, mas a ideia era que esse café, que pertencia à cidade, não era um café do museu, era um café que está no térreo da cidade, que todas as pessoas podem usar. E a ideia principal era que os 2 pátios das extremidades, que tinham funções técnicas de apoio à estação, assumissem o caráter de 2 saguões. O da esquerda seria o acesso ao museu e a circulação se daria por dentro do edifício, descendo pela extremidade oeste e saindo pelo pátio leste. Então aqui vocês veem a imagem desse pátio, que ganhou uma cobertura muito semelhante a essa, uma grelha de vigas e metal em V, com vidro, que faz um sombreamento e ao mesmo tempo um abrigo da chuva, mas ainda é um espaço externo de transição e que recebe os visitantes. Vocês veem que ali, onde existem aquelas pessoas, naquele torreãozinho da esquerda foi criada a bilheteria, e a ideia é justamente que através dessas torres que eu me referi no início, essas 6 torres decorativas, as 4 das extremidades receberam 4 grandes elevadores que resolviam a circulação da grande massa de público. São elevadores de grande porte, que vencem 2, 3 pavimentos, diferente dos elevadores que nós estamos acostumados, que são pequenos e vencem muitos andares. Então a ideia é que eles pudessem receber 30 passageiros, uma turma inteira de escolas, a exemplo do elevador que foi instalado aqui, para resolver essa nova circulação, que foi uma transformação importante do edifício. Quer dizer, um grande desafio foi transformar o que era um edifício burocrático, esse corpo do edifício de escritórios que tinha um pequeno fluxo de 50, 60, no máximo, funcionários trabalhando no edifício, para um museu que recebia. Na época nós fizemos avaliações baseadas na visitação da Pinacoteca, que está em frente, que também é projeto de adaptação do Paulo e equipe, e o MASP. Nós fizemos uma avaliação da visitação diária desses 2 museus, que estava na ordem de 1.000 pessoas por dia. Então foi pensado a transformação desse edifício para receber um afluxo semelhante de visitantes. E hoje em dia a gente tem dias que chega a 2.500 pessoas visitando o museu por dia. Teve um final de semana na exposição do Jorge Amado, que chegou a 4.000 visitantes no final de semana. Então esse foi o grande desafio, quer dizer, como transformar um edifício originalmente de caráter administrativo, burocrático, para um edifício de espaços museológicos, museais, como se diz, né? E outro grande desafio é que, ao implantar esses 4 elevadores, nós não estávamos em cima da terra, mas como a estação acontece em subsolo, existia uma outra estrutura de tijolos em arcadas abaixo desse andar, desse térreo, que era a parte operacional da estação. Então criou um desafio maior, que foi instalar os elevadores em cima de um andar de uso público e não sobre a terra.
Acho que pode passar a outra imagem. Aqui mostra os dois. Aqui tem uma imagem de uma exposição que foi a exposição inaugural, que foi feita pela Bia Lessa sobre a obra do Guimarães Rosa, na área de exposições temporárias, que é aquele primeiro recinto à esquerda. Então vocês veem o que eu havia descrito, os três setores bastante claros do edifício. O primeiro corpo, o segundo corpo, que é o balcão que se sobrepõe ao saguão principal, com as 8 colunas, e esse corpo à direita, que é chamada ala oeste, que foi a parte que ficou intacta desde 1901, que resistiu ao incêndio. Então, a parte da esquerda, vocês veem que houve uma intervenção bastante mais forte, mais marcante, mais incisiva, uma vez que aquele conjunto de espaços não eram de caráter histórico tão significativo, porque tinham sido já alterados na reforma de 47, que não foi também uma reforma feita com muito critério. Na planta de cima vocês veem a configuração original, onde está bem claro os salões que eu falei, de 6 metros, corredor central de 2, e depois o outro salão de 6. E vocês veem na transformação que foi feita à esquerda, uma nova escada de emergência e central do museu, com o salão de exposições temporárias. E aqui à direita foi feito, então, um trabalho muito semelhante ao que foi feito aqui nesse museu. Existe uma certa semelhança nesses dois edifícios, uma vez que nesta região, por conta de serem espaços históricos e remanescentes de 1901, houve um trabalho mais intenso de um restauro, no sentido de resgate daquelas informações construtivas daquele período. Então, os assoalhos, os forros, as paredes que tinham trabalhos de madeira. Então, vocês veem, inclusive, que havia até um trabalho de corrigir, digamos, algumas alterações que foram feitas sem muito critério. Foi introduzido ali um elevador de serviço que destruía a configuração original de um cômodo. Esse elevador foi removido para recuperar a configuração original daquela sala. E todas essas áreas, então, receberam, como existe em todo o museu, aquela parte administrativa, de curadoria, de salas de aula para treinamento de pessoas, um grande centro aqui, essa sala à direita, que seria um centro multimídia de consulta a sites de universidades da língua portuguesa e a sites de autores, enfim, um centro de referência na língua portuguesa, num ambiente que vocês veem que foi totalmente restaurado nas esquadrias e assoalhos. E a gente vê também as duas coberturas dos pátios que resolveram, sem criar conflito com aquela circulação que acontece no centro do edifício, que é justamente o público que usa o transporte público, e foi criado então, essa circulação que usa esses dois pátios como entrada e saída do museu. O que também é muito confortável, considerando esse enorme afluxo de pessoas, evitar o conflito daqueles que estão entrando para visitar o museu, não ter conflito com aqueles que estão saindo. Então, você já corta pela metade o volume de público. Acho que pode passar a próxima imagem. Aqui, então, a gente vê as duas situações, anterior e a transformação, que foi uma contribuição do projeto de arquitetura para a concepção museológica e museográfica dessa instituição, que não tem paradigma no mundo. Se a gente falar do Museu de Artes Plásticas, do Museu de Esculturas, a gente vai encontrar uma série de referências no mundo. Mas o Museu da Língua foi uma situação inédita. Não existe em nenhuma cultura uma referência que se possa dizer, tem na França, tem na Inglaterra, tem na Alemanha, tem na Grécia, um museu da língua local. Então foi uma ideia que o Paulo imediatamente sugeriu de se eliminar todas as divisórias que criam esses sucessivos gabinetes e garantir uma grande galeria, que é o coração do museu, que atravessa a totalidade do edifício. Então, aquele espaço que você compreende quando você está na plataforma do trem, que tem a dimensão da gare, que você compreende na rua quando você enxerga a fachada do edifício, você tem a condição de percorrer em sua totalidade dentro do edifício, acessando por aqueles dois elevadores daquela extremidade,
atravessando essa grande galeria e descendo nos dois outros elevadores dessa extremidade à direita, que é a ala oeste. E a ideia foi criar essa grande galeria onde se trataria do tema da língua a partir de imagens, e sempre na perspectiva de que a língua não é a língua culta, que tem uma norma correta a ser seguida, mas é justamente aquela língua da diversidade, que está se reinventando a cada momento, que tem uma série de contribuições, de interferências, de intersecções, né? E o museu, nesse núcleo central, nesse salão central, justamente tem uma linha do tempo que fala justamente do encontro que gerou a língua portuguesa falada no Brasil, principalmente, que juntou a língua nativa dos índios, das diversas nações, os negros que foram trazidos, né, como escravos, mas que, apesar do horror da escravidão, contribuíram de forma muito feliz para a nossa cultura, através da música, dos ritmos, da culinária e das tradições todas, e os portugueses. Então, esse encontro dessas três, que é muito peculiar do nosso país, é que é tratado nesse conjunto. Aqui a gente tem uma série de elementos que tratam, que são as lanternas da língua, onde os pilares do edifício foram tratados como pilares da língua. Então, justamente essas raízes, a indígena, a europeia, a portuguesa e a africana, e depois, inclusive, a contribuição, que é muito importante, dos diversos imigrantes que vieram ao Brasil, os alemães, japoneses, franceses, árabes, italianos, que têm uma contribuição muito significativa nessa língua que é falada no país. Ali à esquerda a gente tem uma imagem da configuração original do edifício, o corredor central que eu me referi e os gabinetes opostos, e lá embaixo já uma imagem da obra, quando esses salões são esvaziados dessas divisórias e permanecem a ossatura principal do edifício e suas fachadas. E esse espaço que foi criado, essa grande, e aí uma série de estudiosos e artistas e intelectuais contribuíram para criar esse grande panorama da língua falada nos esportes, na música, nos jogos, na culinária, no trabalho, nas invenções cotidianas da língua. E a ideia é que esta plataforma eletrônica permite, inclusive, que o conteúdo seja realimentado. O museu, então, museu vivo, não é a ideia de um museu inclusive houve essa discussão muito grande, isso é um museu da língua, e a ideia foi pensar na requalificação da palavra museu, né? O museu como um centro vivo de produção e de discussão da cultura que está em movimento, não é aquela visão antiga de museu que é um edifício que abriga tesouros e de forma estática, mas pelo contrário uma instituição que está em constante renovação. Por isso a ideia de um espaço de exposições temporárias, a ideia de que esse museu jamais seria uma biblioteca. Ele tem, aliás, convênio com as grandes bibliotecas de língua portuguesa, como a Biblioteca de Lisboa, a Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, e sempre que se faz, como se fez agora, que foi um sucesso, a exposição, por exemplo, do Jorge Amado, que está no seu centenário, são trazidos objetos, documentos, porque essa materialidade também é interessante, quer dizer, em algum momento a língua se expressa nesses elementos materiais, mas eles são sempre emprestados de outras instituições, no caso a Fundação Casa de Jorge Amado. Podemos passar para a próxima. E aqui então é o último andar, onde foi feito um trabalho bastante interessante. A gente vê aqui a imagem daquele elemento central do edifício, que é justamente aquela grande mansarda, aquela cobertura central do saguão, que passou a ser possível de ser usada como um recinto quando se fez a laje que cobre o saguão principal. E como havia uma altura muito grande do pé direito, nós fizemos uma elevação do piso. A partir da chegada dos elevadores, a gente entra muito próximo das tesouras, que vocês veem aqui nessa imagem. Foi retirado um forro muito espesso, que tinha quase uma laje que escondia. Esse é um trabalho muito bonito, que é também um documento, portanto,
da engenharia, da forma de construir, e esse teto foi todo removido e as tesouras foram deixadas à mostra, foi feito um forro acústico, e aí, entrando então num plano mais elevado, foi possível criar, vocês veem ali aquelas linhas que delimitam, mostram o auditório. Então, entrando mais alto nesse andar, com enchimento falso, foi possível criar o escalonamento que criou um pequeno auditório para 140, 150 visitantes, acho que é menos que tem aqui, mas a ideia é que existe inclusive um circuito de visitação, o público entra, vai primeiro para esse auditório, nesse auditório é mostrado um filme de 11 minutos, que é uma espécie de prólogo, que fala como que a língua é importante no advento da condição humana, na história da humanidade, como a língua portuguesa se formou, a questão da disseminação dessa língua portuguesa através dos navegantes pela África, pela Ásia e pela até China, né? Boa. E depois esse espaço foi criado uma situação muito interessante, que houve uma curadoria específica do Zé Miguel Wisnik e do Arthur Nestrovski, onde é uma espécie de planetário da língua, onde existe um contato direto com a língua falada. A ideia é justamente que a língua não existe só na sua condição escrita, mas é a língua falada, a língua dos sotaques, então onde a gente pode escutar pérolas da língua portuguesa, muitas vezes faladas pelos seus autores. Então você pode escutar Carlos Drummond de Andrade, Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto, Chico Buarque, enfim, Fernando Pessoa, todos eles lendo trechos de suas obras e discutindo justamente a questão das diferenças entre a língua falada no Brasil, a língua falada em Portugal, a contribuição dos sotaques, né? A contribuição da língua italiana através de uma obra do João Bananelli, que o Juca de Oliveira lê lindamente, enfim, para mostrar justamente essa diversidade. E aqui, no lado extremo, à direita, justamente a gente percebe aquela defasagem que o edifício então passa a ter, uma vez que foi criado um corpo à esquerda. Esse corpo à direita foi criado um grande terraço, que é uma condição muito interessante, onde se imaginou, infelizmente os órgãos de preservação não autorizaram, a nossa ideia era que houvesse um café ali, que as pessoas pudessem desfrutar do momento que todo museu tem, de intervalo, de lazer, de descanso. E esse terraço tem uma vista privilegiadíssima para o Jardim da Luz, que está logo em frente, que é um jardim histórico da cidade e que, guardadas as devidas proporções, seria o nosso Central Park, né? E é uma vista que a questão interessante de uma intervenção como essa, tem muito paralelo com a intervenção aqui de Belo Horizonte, é a possibilidade de transformar esses edifícios, que são palácios, que antigamente estavam sendo, digamos, visitados, fruídos e utilizados, vivenciados por um pequeno grupo de funcionários que trabalhavam nessas instalações, tanto no caso desse museu aqui de Belo Horizonte como de São Paulo, você transformar esse espaço num espaço que tem uma visitação pública. Então é quase como abrir o museu, o Palácio de Versalhes, à visitação pública, né? Você transforma esse privilégio, como seria estar nesse terraço, desfrutar dessa vista, que estaria... antigamente, inclusive, havia uma gráfica, então imagina, da estação ferroviária, dos escritórios da rede ferroviária, o privilégio dos funcionários daquela gráfica de verem esta vista, e eram alguns poucos. Então essa transformação, ela permite essa nova destinação, que é muito interessante, desses edifícios para uma nova escala de uso, né, e de desfrute. Então são transformações muito importantes para a cidade. A gente pode passar, não sei se tem mais uma imagem. Aqui tem uma imagem do porte, bastante, também falar rapidamente, a gente vê ali o espaço central daquela mansarda, que é aquele espaço que um dia foi o coroamento, vocês veem do saguão principal, ali bem estreito, vocês veem que há uma elevação para criar
o espaço da laje que foi construída sobre o saguão principal, que é justamente aquela praça central das lanternas da língua portuguesa, a torre, que está num primeiro plano, e os pátios extremos e as 6 torres decorativas que eu havia mencionado, e as intervenções dos elevadores dentro dessas torres, que foi um trabalho bastante minucioso, feito de mãos dadas com os técnicos da Otis, para poder encaixar os elevadores dentro dessas torres, quase como um estojo de guardar saxofone. Eram ajustes que tiveram que ser feitos para que isso pudesse caber de forma quase ajustes de centímetros, e inclusive o maquinário ficou dentro da pirâmide das coberturas, e que levou a um professor da faculdade da Fundação Armando Álvares Penteado, de arquitetura, colega nosso do órgão de patrimônio, a elogiar essa intervenção, dizendo que só arquitetos modernistas teriam essa iniciativa de dar uma função a uma torre que era decorativa, né? Que esse era um procedimento extremamente modernista, mas por outro lado não havia outra situação a não ser abrir as lajes, como foi feito do lado direito, o lado esquerdo, abrir as lajes de concreto, e do lado direito abrir os assoalhos e fazer reforços de metal, para que esses elevadores pudessem trazer e tirar, digamos, esse grande fluxo de visitantes. Ali a gente vê à esquerda também o enchimento que foi feito para criar o auditório, a nova escada de circulação do museu, que é a escada de circulação cotidiana e que ao mesmo tempo servirá, se necessário, como uma escada protegida, né? Uma escada à prova de fogo. E aqui um aspecto do edifício restaurado, um aspecto da fachada antes dessa restauração. E aqui vocês veem o subsolo com as abóbadas de tijolos que eu falei, que é a parte funcional da estação de trem, que justamente se configurou como mais um desafio, que seria descer esses grandes elevadores com um peso terrível sobre, não o solo, mas uma abóbada de tijolos. Acho que pode passar. Aqui um corte muito bonito que mostra claramente essa condição dessa implantação que eu falei. Você vê o piso da cidade que atravessa sem solução de continuidade por dentro da estação, e os trens correndo entrincheirados, que é uma grande virtude de inteligência desse projeto. E o corte no prédio da estação, que mostra aquele saguão principal central, com balcão, aquele andar bastante baixinho, que é a grande galeria que atravessa o edifício, e o salão central, com essas mansardas que são uma beleza de engenharia construtiva, de madeira, reveladas como, digamos, o coração desse museu. Pode passar, por favor. E aqui, finalizando, mais um corte que mostra a intervenção que foi feita no terraço, onde esse piso se sobrepõe a um corpo original de 1901, permitindo que se enxergue a praça, o Jardim da Luz, mas ao mesmo tempo quem está na praça enxerga o edifício com a sua configuração original. Então essa volumetria original foi muito pouco tocada, diferente do que aconteceu aqui em Belo Horizonte, à exceção daqueles 2 pátios que vocês observam. A volumetria desse edifício externamente foi muito pouco tocada, as intervenções foram muito mais contundentes no miolo desse edifício. Aí pode passar. Eu acho que agora a gente encerra o Museu da Língua, e aí vamos entrar no museu aqui de Belo Horizonte. Acho que a gente deixa para falar na sequência, né? Ou quer comentar alguma coisa da Luz, ou vamos passar os 2 projetos, né? O que é fundamental, esse é o nível da cidade. A ferrovia já foi feita rebaixada e a estação toda passa 4 vezes em ponte, ligando a cidade, e você entra na estação. Isso não foi tocado. O museu foi feito ao contrário. Fora desse corpo foi posto um elevador de entrada
no oposto, no outro pátio, um elevador de saída, e o museu se tornou uma ponte transversa em relação a esse espaço livre na cidade. É um contraponto de duas soluções engenheiráticas, digamos, inteligentes, cuja ideia está na origem da própria estação, entendeu? O resto tudo é consequência de detalhes. Agora o museu em que estamos, aqui do lado, semana que vem nós vamos ouvir falar desse museu, né, João? Bom, aqui esse projeto em que estamos tem uma analogia bastante grande, no sentido de que foi a transformação de um órgão também burocrático administrativo num museu. Então há o desafio da transformação de uso e, ao mesmo tempo, a inserção de novos elementos de circulação que são fundamentais para garantir essa visitação, que o museu basicamente é feito a partir desse movimento de acolhimento do público. Se a gente for estudar a grande reforma feita no Museu do Louvre, em Paris, pelo arquiteto Pei, a gente vai ver que a grande intervenção foi a criação justamente de uma grande praça de acolhimento, de grande número de pessoas, de organização dos fluxos de visitação do museu, de oferta desses serviços fundamentais no museu, que é recepção do público, guarda de volumes, orientação de grupos de visitantes, os serviços de apoio que são fundamentais, como cafeteria, sanitários, né? E depois a organização de um percurso de visitação para justamente o objeto daquele museu. Então, de certa forma, são diretrizes de projeto que estão presentes em projetos de museus dos diferentes assuntos. Se a gente for estudar também o caso do British Museum, feito aquela grande praça coberta pelo arquiteto Norman Foster e equipe, existe inclusive um desenho muito bonito em planta, que há a representação dos fluxos das pessoas, das aglomerações, né, do acolhimento, o setor de informações do museu, o núcleo educativo, essa grande praça de recepção de grupos e de uma visitação em escala. E esse edifício também tem a condição análoga ao Museu da Língua Portuguesa, que ele tem dois setores históricos, de dois momentos em que existia um primeiro palácio original em forma de C, que definia um vazio interno, que foi construído na passagem do 1800 para 1900, né? E depois uma intervenção dos anos 60, de 1960, que cria esse anexo, que é esse outro C que é agregado a esse original, criando esse pátio interno, que inclusive já foi coberto e já assinalando uma grande condição muito rica desse espaço coberto. Então, nesse edifício também houve uma intervenção de diferentes profundidades no corpo mais histórico e no corpo já mais, digamos, contemporâneo, mais moderno, ainda que procurasse repetir a linguagem original desse edifício. O segundo corpo era notadamente um corpo de menor expressão de uma engenharia, de uma arquitetura, de uma estética. Portanto, as intervenções mais radicais aconteceram nesse segundo corpo, mas sempre buscando interligar e criar um percurso de visitação nos diferentes níveis que pudesse justamente promover essa circulação, esse fluxo, essa visitação desses recintos. Então, acho que pode passar aqui. Essa foto é muito interessante para a gente observar a configuração original, onde haviam esses dois terraços e esse corpo coberto com telha francesa e o pátio já coberto. Então, a intervenção
mais marcante, e se não me engano, foi a intervenção mais vigorosa nos edifícios aqui da Praça da Liberdade, que inclusive tem mais aspecto de aparecer, né, na configuração original da forma do edifício. Foi esse andar, foi todo suprimida essa cobertura, se criou uma nova galeria em chapa de metal, uma estrutura de uma construção mais contemporânea, mais ligada à ideia de uma montagem de elementos pré-fabricados e leves do que aquela construção original, que a gente vê lá embaixo, inclusive descoberta, um embasamento de pedras aglomeradas com bastante, de uma forma bastante heterogênea. Então aqui a ideia é de uma construção contemporânea, mais leve, mais industrializada, e que elevou esse terraço à condição de um salão. A ideia de redesenhar essa cobertura que vocês estão vendo aqui, e que justamente subiu um andar acima, não é? Permitindo que esses terraços continuassem presentes no edifício, porém que houvesse uma interligação enfatizada nos diferentes pavimentos dos dois corpos do edifício. Aquela parte mais histórica, original, que foi belíssimamente restaurada pelos colegas do escritório Século 30 de Arquitetura e Restauro. Houve um trabalho muito interessante, inclusive de recuperação do tratamento das fachadas, né, que hoje em dia é muito raro a gente ver isso em procedimentos de restauro, de se resgatar aquele recobrimento original que era feito com caiação, que dá ao prédio uma configuração mais, inclusive, heterogênea de cores, tem um respiro, quando chove há uma certa absorção da umidade, enfim. Tudo isso é importante ser lembrado porque são procedimentos que estão ligados à ideia de cultura. Quando se fala em cultura, pensa-se em espetáculos de dança, de cinema, de artes plásticas, mas esquece a dimensão, talvez, se esquece a dimensão cultural da engenharia e da arquitetura, né, que são importantes de serem resgatados como documentos de uma forma peculiar de se usar as técnicas, construir, e que são testemunhos de uma época. Então esse trabalho, por exemplo, é muito interessante de ser destacado, inclusive mais caro do que um trabalho simples de repintura, né? Um trabalho que às vezes custa mais, mas justamente isso é um procedimento que se espera que se tenha em relação à cultura, de resgatar formas de saber, de fazer, que são documentos de uma época. Então, realmente, esse foi um trabalho que a gente aprendeu muito com esse grupo. A parte das salas da frente, que tem uma pintura decorativa, foi lindamente também restaurado. Acho que pode passar a imagem seguinte. Aqui também um aspecto do edifício, justamente com essa configuração ainda em início de obras, né? Que a gente vê essa configuração antiga. Acho que pode passar. Aqui, muito claramente, se vê essa situação dessas coberturas que foram retiradas e esses pisos conquistados como pisos úteis, e sobre eles se construiu justamente essa galeria que a gente enxerga, vermelha, e essa cobertura que, de uma forma, digamos, um pouco precária, estava já assinalada, e que inclusive tinha uma interlocução com esse vitral e com a fachada posterior do edifício, muito desastrada, porque cortava esses elementos a meia altura, com a elevação dessa cobertura e com esse desenho que dá um caráter muito mais leve e transparente, permitiu inclusive se resgatar a dimensão original, a totalidade dessa fachada. Acho que pode passar mais um slide. Então aqui justamente alguns aspectos desse pátio antes da intervenção, quando havia a Secretaria de Educação e o Centro do Professorado, né? Centro de referência do professor. Havia umas varandas aqui acrescidas nesse pátio. E acho que pode passar outra vez. E aqui rapidamente algumas imagens da intervenção que basicamente criou, a exemplo do que foi feito no Museu da Língua,
a supressão das divisórias intermediárias desses corpos, desses salões, onde haviam banheiros, escadas e gabinetes, para que eles fossem interligados como galerias livres para as atividades do museu, e o restauro com pequenas inserções de novos sanitários aí numa escala pública, contemporânea, com serviços e recursos hidráulicos contemporâneos, para atender justamente o público. E, basicamente, o acréscimo de 2 elementos significativos na composição externa do edifício, que é essa escada, que permite uma nova dimensão de circulação, e esse elevador que, inclusive, ao mesmo tempo que ele é visto da Praça da Liberdade, ele permite que os visitantes a enxerguem e potencializa o uso dessas vielas internas. A gente pode passar. Aqui justamente uma configuração original do andar superior, onde mostra que justamente essas divisórias intermediárias que foram suprimidas, permitindo que se criasse justamente um percurso de visitação em torno desse pátio central. Pode passar, por favor. Aqui justamente a praça em que estamos, a cafeteria, os sanitários que foram criados no núcleo do edifício, e foi possível uma circulação em nível para a praça, antes impossível por conta desse desnível da escada. Então, de certa forma, a permeabilidade do edifício e a acessibilidade universal foram intensificadas, né? Acho que pode passar. Aqui áreas de intervenção, os auditórios, salas de aula, pode passar. Aqui as áreas administrativas e de receptivo do público, pode passar. Aqui justamente a interligação de todos os salões, permitindo essa circulação, que é potencializada por essas novas intervenções, uma nova escada mais generosa e um elevador, e a estrutura muito inteligente que foi proposta pela arquitetura, junto com o desenvolvimento do escritório Kurkdjian e Furstengarten, onde a nova galeria é suportada em 3 pilares que não agregam sobrecarga nenhuma ao edifício original. Elas descem livres e vão encontrar no terreno original uma nova fundação feita exclusivamente para essa carga e com a condição de ser dimensionada com toda domínio, digamos, de uma construção nova. Então, a ideia de construir um edifício novo sobre um já existente, sem agregar esforços, sem sobrecarregar essa estrutura antiga, que a gente não domina, que é bastante heterogênea, feita com pedras, com uma argamassa de densidade duvidosa, enfim. Pode passar. Aqui justamente a ideia das áreas que são conquistadas, então, como grandes salões de exposição, as galerias novas no C moderno, digamos assim, e a parte que percorre as salas originais, restauradas, dos gabinetes originais do edifício administrativo. Aqui um aspecto também do terceiro pavimento, antes da intervenção, os telhados que foram substituídos por lajes, acho que pode passar. Justamente aqui, então, a intervenção que criou esse novo salão no terceiro piso, agora suportado pelas colunas e livre delas, cria essa galeria que avança por cima dos terraços e, mais uma vez, repete a ideia desse percurso que contorna o pátio central. Aqui justamente destacando as áreas conquistadas, então, para o uso de exposição, com os apoios de sanitários feitos sobre os pátios. Aqui são 2 pátios técnicos de máquinas de ar-condicionado que estão em contato permanente com o ar externo. Pode passar. Os terraços mantidos de áreas externas para enxergar a praça e a cidade. E o último andar, né, antes da intervenção e depois, aqui depois da intervenção, onde se acrescenta um terraço novo no terceiro piso, acessível pelo elevador e pela escada,
a cobertura das novas galerias de metal, a cobertura do corpo original e a cobertura que a gente enxerga do pátio central. Aqui os cortes mostrando essa nova estrutura que eu falei, através de um pilar, de uma grande viga, suporta essa nova galeria, com esse novo terraço agregado e o elevador, e a nova torre de escadas acrescida na face dos fundos do edifício. Pode passar, por favor. O que foi muito importante foi também a abertura dessa viela dos fundos, que era antes fechada por um muro, que potencializa essa permeabilidade do fluxo de pedestres pela cidade, né? Pode passar mais uma. Aqui justamente a vista dessa nova galeria, o espaço novo conquistado com o terraço e as duas galerias menores que interligam no edifício histórico. Pode passar. Aqui um corte mostrando a nova cobertura do pátio central, onde nós estamos, e as duas torres de circulação acrescidas, escadaria e elevadores. Pode passar. Bem, aqui vocês conhecem, são os estudos que já hoje estão construídos, né? Pode passar. Acho que a ideia principalmente é a gente avançar para o diálogo, os debates, né? Aqui vocês já conhecem mais do que qualquer imagem, a situação já que ficou inclusive melhor do que as simulações, muito mais rica e muito mais bonita, né? Pode passar. Então aqui os estudos dessa volumetria e os estudos do pátio onde nós estamos durante o dia, simulações com essa luz, enfim. Acho que pode passar. Aqui aspectos da obra, de intervenção, justamente do acréscimo dessas novas estruturas. Pode passar, por favor. Aqui a gente vê justamente o aspecto dessa nova configuração, que na verdade é a antiga configuração da fachada, com essa coloração muito mais heterogênea, porém muito mais realista do ponto de vista construtivo. Não é impermeabilizada, plastificada por uma massa e de uma cor homogênea que não tem referência na história do edifício. Pode passar. Aqui aspectos justamente da construção dessas montagens metálicas associadas a lajes de concreto que foram feitas sobre aqueles elementos pré-moldados steel deck. Enfim, uma construção que busca ser mais industrializada, mais seca, como se diz, né? Sem utilização de elementos de argamassas e tijolos, enfim. Pode passar. E que é justamente aspectos da construção desse pátio central, onde nós estamos, a montagem dessa cobertura, e essa galeria com esse pilar central que ficou bastante interessante e, ao mesmo tempo, tem uma conotação didática, de ficar evidente que a engenharia tem uma lógica, como música pode ter uma lógica, e essa lógica fica evidente para qualquer um que visita o edifício, não só para aqueles eruditos que estudam engenharia ou arquitetura, enfim, que são profissionais da área. Pode passar. Que aspectos dessa restauração minuciosa, que foi muito bem feita, dos elementos históricos. Pode passar. As fotos contemporâneas já da obra inaugurada, mas que vocês conhecem melhor do que ninguém. Aqui aspectos da cobertura, que talvez não seja um espaço, seguramente não é um espaço acessível ao público. Pode passar. A escadaria nova, que vocês conhecem. E o aspecto desse pátio e as intervenções com a exposição já instalada. Pode passar. E acabou. Eu acho que a ideia agora é abrir para a gente conversar, enfim. Eu não teria muito o que acrescentar, apenas dizer a vocês, particularmente a quem é jovem e estudante, que não existe teoria, você tem que enfrentar como questão essa prebenda, digamos assim, do restauro e da recuperação e da atualização, principalmente, do que se chama patrimônio histórico, principalmente urbanístico, arquitetônico. É um problema do mundo inteiro
e não há regra para isso. É feito muito pela dimensão política das transformações da própria sociedade. Basta ver uma cidade como Paris, que devia se ter como muito defensável, muito o que proteger, uma cidade, entretanto, moderna, tem 2000 anos, é pouco para cidades europeias. É uma cidade nova dentro da Europa. E eis que lá pelas tantas surge a Torre Eiffel, na frente da Catedral de Notre-Dame. Como que se pode aceitar, digamos, imagine vocês uma situação mineira lá em Paris nesse momento. Como que o senhor vai fazer uma torre dessa de aço na frente da Catedral de Pedra e tudo isso? Para dizer que há muito tempo nós sabemos, ou sempre soubemos, que o mundo se transforma e que a grande questão posta como problema para a memória histórica daquilo construído que não se quer demolir, é fazer aquele lugar, aquele recinto, viver mais uma vez. O exemplo mais extraordinário, que todo mundo... Extraordinário até porque todo mundo conhece, é o novo Louvre mesmo, que foi escavado 20 metros de profundidade, 300 num eixo maior por 80, sustentando os palácios que estavam em volta, que teriam que ruir na hora que você escavasse, com estacas cravadas na horizontal, um trabalho extraordinário, para ser tudo tampado de novo. Entretanto, para não dizer que nada foi feito, aparece uma pirâmide de cristal, porque aquilo chama-se Cour Napoleão, o arco Napoleão está ali. Napoleão foi o homem que esteve lá no Egito e disse: diante dessas pirâmides, 20 séculos te contemplo, falou para as tropas. São memórias e coisas que o cara inventa e faz e fica bem. Para vocês ficarem tranquilos que não há teoria sobre isso. Você enfrenta na ocasião. Uma questão, é verdade. Na ocasião quer dizer o que o outro está dizendo. Por exemplo, o Pedro e eu estamos aqui falando sobre esse prédio, mas eu fui chamado quando eles já tinham decidido que aqui fariam o museu. Portanto, é uma questão política muito complexa. O arquiteto é uma pequena parte disso, apesar dos estragos que faz, mas é uma pequena parte. E você usa muito bem, como diz o Pedro, ou como disse muito bem o Pedro, você usa fundamentalmente técnicas engenheiráticas, como sustentar para não cair. A questão do Louvre, por exemplo. A tal Cour Napoleão é uma praça como se fosse essa, de 300 metros por 80, com o museu todo da época dos dois lados. Se você escava 20 metros aqui, cai tudo. Portanto, a solidificação, a sustentação daquilo foi feita no próprio território com cravação. O que vocês conhecem, já viram, que se crava estacas para fazer fundação, foram cravadas na horizontal. Portanto, você convoca a engenharia para realizar alguma coisa, mas a grande questão é por quê? Para nós sempre a grande questão é você perguntar por que diabos o cara fez isso. No caso lá do Louvre, porque é um exemplo muito extraordinário, porque aquele museu, como estava, não aguentava mais os tempos presentes. O afluxo de milhões de turistas, a importância do que estava lá dentro, etc, etc. Precisaria algo novo. Novo quer dizer, não novo como nunca se viu antes, ao contrário, novo já exigido pelos hábitos atuais. Cafeteria, loja, não sei o quê, recepção, milhares de turistas, isso e aquilo. Como fazer isso? Você inventa. Aqui eu acho que é o exemplo menos inventado que eu já vi na minha vida. Porque esse pátio coberto, inclusive de cristal, já estava aí. Só que estava de um modo um pouco mambembe. O edifício anexo já estava aí, porém, etc, etc. Aí nós demos uma melhorada nisso. O nosso trabalho aqui foi bastante, como é que pode se dizer? De mágico de circo, que tira um pombo da manga e é mentira. Ele não tirou nada, estava tudo já aqui. Mais ou menos é isso. Agora, havia exigências até de segurança, por isso apareceu aquela nova escada. Aquela escada que foi feita, digamos, de um modo bonito, entretanto, era necessária para a fuga da população, chama-se fuga de incêndio, rota de saída, etc.
E, principalmente, pôr aqui dentro, eventualmente, obras de um certo porte, obras de arte, etc., que é o que se imagina que possa acontecer. Porque todo museu, apesar de ser disto ou de aquilo especificamente, como seja o da língua e esse que é do metal, etc., pressupõe, para que possa brilhar e ter vida ativa na sociedade, exposições temporárias de assuntos correlatos, seja qual for. E pode ser qualquer coisa ligada às artes, às ciências, etc. Portanto, vocês... e mais, alguma possibilidade de comprovação de sucesso de tudo isso só há no uso diário que está se fazendo das coisas. Se for abandonado, se for desprezado, é um fracasso. Se viver bem, é um sucesso. Entretanto, esse sucesso não depende só, e ao contrário de não depende só, não pode ser assegurado o sucesso pela arquitetura. É mesmo a gestão do museu, a política e a técnica do que se chama hoje museologia. Como fazer com que o museu efetivamente seja museu. Isso é uma questão dinâmica e que não depende da arquitetura. Mas a arquitetura pode favorecer ou atrapalhar. O que se faz é procurar favorecer o mais possível. Dentro de um horizonte, eu vou encerrar, só quero dizer essa reflexão como uma frase. Dentro de um horizonte que podia se dizer que é o fundamental desiderato, o fundamental horizonte, o fundamental objetivo da arquitetura, efetivamente, a construção da cidade contemporânea, sem dúvida nenhuma, entretanto, pretendendo amparar a imprevisibilidade da vida. Portanto, é a política museológica que assegura efetivamente o valor de um museu. É isso que eu queria dizer, e se vocês quiserem, pode perguntar qualquer coisa.